Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, aproveito já pedir, já no início, inscrevam-se aí no nosso canal, deem likes, curta, compartilhe com os amigos, vamos ampliar essa discussão. Lula e Alckmin, e aí? Afinal de contas, que história é essa? Isso dá casamento? Tem algum sentido ideológico essa junção? Muito bem. Se nós voltássemos talvez uns 5 anos atrás, menos até, a gente falaria que isso é impensável, impossível. Mas nós não podemos esquecer que há 20 anos atrás, praticamente, quando o presidente Lula chegou, né, à presidência, ele se aliou àquilo que ele falava que era a junção do capital com o trabalho. Quem vai se esquecer, né, daquela figura simpática, o vice do presidente Lula, que era o vice-presidente José Alencar. Era o PT, Partido dos Trabalhadores, com o PL. Olha que interessante, o PL, o Partido Liberal. Partido de Trabalhador com Partido Liberal. Muito bem, 20 anos depois, parece que a história vem se repetir? Eu diria que não. Nós temos algumas diferenças. Primeiro que o Alckmin não é aquele liberal clássico que a gente fala, né? Obviamente que o Alckmin também não é um sujeito de esquerda. Mas, de qualquer modo, o Lula também não é uma esquerda radical, não é verdade? Uma coisa é certa, a eleição última que teve municipal ficou muito claro que a esquerda no Brasil não tem voto suficiente para eleger ninguém. Haja vista a eleição em que o Bruno Covas ganhou do Guilherme Boulos, em que o Guilherme Boulos foi com toda a força que poderia da esquerda. Com a esquerda radical, com a esquerda moderada, com a esquerda light, com qualquer esquerda que você queira dizer. Progressista, todos da esquerda foram com eles. O que o Bruno conseguiu? A direita e uma direita mais radical, uma ultradireita, uma direita mais, né? Eu diria que, inclusive a não direita, a não política, a negação da política. Bom, isso significa o seguinte, o que o Boulos fez? 40%. E o Lula sabe disso, apesar do Lula ser maior até do que a esquerda, né? Ele é maior do que a esquerda, ainda assim ele sabe que falta alguma coisa. E aí tem uma coisa, o povo brasileiro, ele não é, mesmo os trabalhadores, ele não tem essa visão na sua totalidade de esquerda. Esse é um fenômeno para ser questionado, estudado, nós não vamos falar disso nesse momento, mas é uma coisa interessante. No Brasil você tem muitos trabalhadores pró-patrão, né? Pró-liberalismo. Tudo bem, não vamos entrar nessa discussão. A questão é que não é todo trabalhador vota em trabalhador. Se assim fosse, nós estaríamos talvez em outro patamar de política. E o Alckmin representa esse setor que eu chamo mais... É um grupo mais de direita, de centro e direita, mas que tem apreço pela democracia, que gosta de conversar. Haja vista o resultado da última eleição presidencial. O Alckmin, todo aquele eleitorado que muitas vezes votou ali com o PSDB, um pessoal mais fascistoide, foram para onde? Foram tudo para o lado do Bolsonaro, tanto que o Alckmin ficou ali nos seus 4%, que no final, se você pegar todos os conservadores, um pouco que votou em Amoedo, um pouco de Henrique Meirelles, Alckmin, você vai chegar ali num eleitorado de praticamente 10%, 15%. E é esse eleitorado que a esquerda está de olho, e mais detidamente o presidente Lula. Ele sabe que o Alckmin agrega um voto que é mais difícil de chegar até ele. E essa é a minha opinião. Eu acho que é por isso que ele traz o Alckmin, porque é alguém que representa esse lado mais conservador da sociedade, mais de centro, mais de direita,
mas que tem apreço pelo diálogo, né? Porque aqueles 20, 25% que são antipolítica, que são anti-inteligência, que são anti-diálogo, que são anticorrupção, né? Esse pessoal, anti-vacina, anti-ciência, uma hora diz que tem que aglomerar, agora não pode mais aglomerar, né? Aquele povo mais confuso, que faz parte desses 20 a 25% da população, esse a gente já sabe como vai votar. Então, não tem o porquê ficar disputando esse tipo de eleitor. Esse eleitor não tem o que fazer com ele. Tem a longo prazo, médio e longo prazo, mas para ganhar uma eleição não dá para resolver isso em um ano. Então, não seria nenhuma novidade o Alckmin estar com o Lula, até porque o próprio Alckmin tem uma experiência como gestor, foi 14 anos governador, tem todas as divergências que tem com a esquerda, mas dentro de um campo civilizatório. E o Lula já teve essa experiência em 2002, como a gente disse. E tem uma coisa importante, eu termino essa fala dizendo o seguinte, o Lula deu uma entrevista esses dias no Podpah. É engraçado como que a grande imprensa, né? Eles não têm a linguagem do povo, né? Eu vi muita gente falando assim, Podpah. Eles querem dar uma refinada na linguagem. Pode pá, cara pálida. Pode pá é um jeito que é falado ali na periferia com o povo, sabe? Vou fazer aí, dá pra fazer aquilo, não sei o que, mano. Pode pá. Pode pá, não é pode pá, tá? E aí ali naquela entrevista, o Lula falou uma coisa que é importante, guardem isso. Ele disse assim, eu farei, se eu voltar, coisas que eu não sabia. Não é que ele não fez porque não deu para fazer, é que ele nem sabia que era possível, que existia. E como disse o Fernando Moraes, o Lula que entrou na cadeia é totalmente diferente do Lula que saiu da cadeia. E é isso, então a gente sabe que vai ser muito difícil o ajuste dessa candidatura, mas ela não é impossível do ponto de vista eleitoral, dado que nós não estamos falando de nenhum, nem Lula, nem Alckmin estão nos extremos. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos fomentar essa discussão.